Tá, comecei a gravar. Então, hoje nós vamos aprender a gerar a prancha de impressão e gerar um PDF, tá? Então, vocês vão fazer o desenho no DWG, vocês vão gerar um desenho lá no AutoCAD, né? Mais ou menos igual isso aqui. Lógico que não vai ser o mesmo arquivo, tá? Porque o desenho que eu fiz para vocês foi um pouquinho diferente disso daqui, né? Mas eu peguei esse exemplo aqui, que ele tem a planta baixa, tem implantação, tem os cortes e fachada, tá? Na verdade, o que vocês vão me entregar é o relativo a essa aula aqui e a relativa a esse vídeo de aula que eu gravei para vocês, tá certo? Então, o que vocês vão fazer é detalhar a planta, detalhar o corte, fazer corte, o segundo corte, fazer a segunda fachada, fazer o detalhamento, tá? Depois eu especifico melhor no documento que eu vou compartilhar com vocês, tá? E depois vocês vão montar a prancha conforme vou ensinar nessa aula de hoje, tá? E aí, a partir daí, vocês me mandam o PDF. Nesse PDF vai ter a prancha montadinha certinho. Tudo bem? Eu cheguei agora, eu estava com um problema no meu computador. É para enviar todo esse desenho que o senhor está mostrando aqui agora em AutoCAD? Na aula, eu fiz uma aula e gravei para vocês, deixei disponível lá no AVA. No grupo do WhatsApp também eu compartilhei o link desse vídeo que eu gravei. Nesse vídeo que eu gravei, que seria então aonde eu ensino a fazer detalhamento de planta, detalhamento de cortes, tá? E fachada também. Então vocês eu vou a partir desse arquivo que eu vou compartilhar com vocês, a partir desse arquivo aqui que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão fazer um segundo corte de acordo com a aula, vão fazer a fachada de acordo com a aula e fazer também todo o detalhamento da planta, tá? Inserir simbologias de níveis, simbologia dos cortes, simbologia de fachada, exatamente como eu fiz no vídeo, tá? É bastante fácil. Eu fiz esse detalhamento todo em 2 horas, e explicando, falando. Quer dizer, vocês vão conseguir fazer em menos tempo, né? Se vocês assistirem o vídeo, vão levar pelo menos aí umas 2 horas para fazer esse exercício, tá certo? E vão me entregar a prancha montada de acordo com a aula de hoje. Compreendeu? Tá? Então, só assistir essa aula gravada, tá lá no grupo do WhatsApp. Se alguém tiver alguma dificuldade e não tiver no grupo, dá um alô aí, tá aqui no grupo, ó. Eu compartilhei esse vídeo aqui, tá? A aula do AutoCAD, cortes e fachadas. Vocês vão aprender de como fazer o corte de fachada do jeito que eu quero, né? Também o detalhamento de planta, tá? Então, eu vou compartilhar lá no AVA esse arquivo DWG, tá? Se alguém tiver Professor, alguma... Oi, pois não. mas aí é para fazer a mesma coisa que você fez no vídeo? Ou você vai Isso. passar outra planta para Não, P2? não, Ah, não, vai tá. ser assim. Entendi. Vocês vão pegar esse arquivo que eu vou compartilhar com essa planta, com esse corte, certo? A partir disso, vocês vão gerar o segundo corte, vão gerar o segundo corte, uma fachada e detalhar a planta, tá? Nesse arquivo já tem a implantação, tá prontinha a implantação. Eu ensinei também numa aula anterior a como fazer essa implantação. Então, aqui não há necessidade de fazer a implantação, nem a planta, nem esse corte. Já está pronto, tá certo? Já está prontinho aqui. A única coisa que vocês vão fazer é o segundo corte, uma fachada, e acompanhar a aula de hoje. E segundo a aula de hoje, vocês vão fazer a prancha. Vão aprender a montar a prancha. Tá bom? Certo, prof. Muito bem. Vocês vão ter essa semana toda que vem. Na semana que vem, no dia 27, nós vamos ter uma aula tira dúvidas, tá? Então, vocês vão ter essa semana para trabalhar e no dia 27 podem tirar dúvidas comigo. Professor, eu não estou entendendo essa questão do fazer o corte assim. Tudo bem, a gente vai, explica e tira as dúvidas, tá? E provavelmente vão entregar logo na outra semana, né? Vão entregar o exercício pronto. Então, tem bastante tempo para fazer.
É só assistir as aulinhas aí, acompanhar, é tranquilo, né? Tá bem mastigadinho, né? Eu gosto de deixar bem mastigado que eu vou cobrar, tá? Não vou deixar nada assim na dúvida, não. Se tiver dúvida, semana que vem a gente conversa. Eu acredito que vai ser tranquilo, né? Na minha época, a gente tinha uma aula presencial, então era mais tranquilo, né? Porque você ia fazendo ali, aí chegava no último dia, você fazia uma prova ali, que era refazer um desenho que o professor mandava na hora, e entregava o arquivo DWG, né? Em pendrive, ou mandava no e-mail do professor, alguma coisa assim. Dessa vez a gente vai fazer muito parecido, só que vocês vão me entregar um arquivo PDF e eu vou ensinar hoje vocês a fazerem isso. É só acompanhar a aula, assistir o videozinho. Quem não tiver agora presencial aí, né, em tempo real aí assistindo com a gente, assiste esse vídeo, vai ficar gravado, né? Lembrando que a partir do momento que eu comecei a fazer o login no Teams via o meu CPF, né, que antigamente eu estava via o meu nome como professor na instituição. Então, são 2 logins que a gente tem. Antes ficava disponível os vídeos lá no AVA e agora fica no Teams. Tá? Então, verifica pelas datas no Teams. Né? Se alguém tiver alguma dificuldade também, me fala. Ali no WhatsApp eu compartilho o vídeo, um arquivozinho que a coordenação compartilhou com a gente, que é como se fosse um tutorial, passo a passo de como você assistiu os vídeos via Teams, tá? Eu acredito que vocês já estejam acostumados com isso, por conta das outras disciplinas estarem sendo assim também, né? Professor, Bom, eu às vezes fico com problemas de entrar no portal. O senhor poderia mandar esse arquivo pelo nosso WhatsApp? mando sim. Obrigada. Nada. Os 2 arquivos, tá? Eu vou mandar o arquivo, esse que é para vocês desenvolverem, e esse outro também aqui, que é os símbolos que vocês vão copiar, tá? Lá na aula eu ensino. Seleciona aqui, ó, dá um Ctrl C, vai lá no outro arquivo e dá um Ctrl V e utiliza para o desenho, tá? Tá explicadinho lá, bem mastigadinho como que vocês vão fazer. Muito bem, na aula de hoje, vamos nos concentrar na aula de hoje, que ela é importantíssima. Eu já vi muitos professores, na minha época mesmo, os professores não ensinavam essa questão de impressão, de escalas, tudo certinho, né? Antigamente, os professores até que a gente tinha disponível na instituição, não tinha tanta entrosamento com o software e tal, né? Então, tinham certas dificuldades. Eu trabalho há 25 anos com o AutoCAD, então, para mim, o AutoCAD não tem tanto segredo. Não vou falar que não. Às vezes você conhece aí um comando que eu não conheço. O AutoCAD ele é muito amplo. Ele tem comandos aí que a gente desconhece. Realmente é natural isso. E principalmente que a gente está abandonando o AutoCAD devagarzinho, né? No meu escritório é muito raro a gente usar o AutoCAD. A gente utiliza 100% do Revit, em algumas situações o SketchUp, o, o AutoCAD é muito raro, só quando o meu cliente exige que eu tenha que mandar para ele o arquivo em AutoCAD, ou que a prefeitura me pede o arquivo DWG, aí a gente utiliza o AutoCAD. Né? Mas se não, eu gero todo o 3D no Revit, faço a parte de documentação, que são plantas, cortes, fachadas, implantação, situação, tudo que precisar eu faço no Revit, gero PDFs, né, para mandar para a obra, que seria os projetos executivos, e no caso do projeto legal, que é o projeto da prefeitura, eu mando em PDF também. A prefeitura, geralmente em projetos pequenos, principalmente quando é a prova fácil, ela pede em PDF mesmo. Bom, então nós temos uma situação assim. Eu tenho a implantação, eu tenho uma planta baixa, tenho os cortes de fachadas ali, tá certo? Então eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou montar essa prancha, eu disponibilizei no AVA, eu vou mandar, já que algumas pessoas têm dificuldade com o AVA, eu vou mandar também esse arquivo deixa eu abrir ele aqui, via WhatsApp também, tá? Essa configuração é bem passo a passo do que fazer para imprimir, né? O que a gente vai fazer hoje, tá? Então, primeiro passo, clica no layout com o botão direito, esquerdo, né? Na aba layout, clicar com o botão direito na aba layout e clicar depois em Page Setup Manager, que está aqui, passo 3, né? Passo 4, Modify, passo 5,
escolher o PDF, escolher o formato do papel, ok, tá, blá, 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 tá tudo aqui, tá? E além do que eu vou explicar bem passo a passo hoje, né? Então fiquem atentos aí, qualquer dúvida pode erguer a mão aí, a gente vai conversando, eu vou tirando as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Então, o primeiro passo é o seguinte, esse projeto, que tipo de projeto que é? A prefeitura ela tem 3 tipos de projeto básicos, né? O primeiro seria um projeto normal, tá? Um projeto que não se encaixe no Aprove Fácil. Um outro tipo, que é o projeto Aprove Fácil. Esse projeto Aprove Fácil, bom, vamos lá, esse link eu já compartilhei com vocês do site da Semador, tá? Então é nesse site da Semador que a gente faz o download das pranchas modelo padrão da prefeitura. Toda vez que eu vou fechar um projeto, eu faço o download, eu não pego uma prancha pronta não, tá? Porque a prefeitura muda um detalhezinho lá na prancha, muda um detalhezinho lá nas observações e tal, e aí quando você dá a entrada, na triagem eles devolvem e falam, atualiza a prancha. Então eu já prefiro atualizar para não perder, não correr esse risco, tá? O que eu faço? Então, digamos que seja uma prova fácil, né? Não, tem um alvará imediato, tá? A prancha normal da prefeitura tá aqui, ó, em downloads, tá? Você clica em arquivo e tá aqui em modelo, prancha e tabela Excel. Hoje o site da prefeitura está mais lento. Ele faz o download de um zip, né? Aqui compactado aqui. Eu vou abrir. Esse aqui é um modelo de aprovação normal, tá? Tá bem atualizado, né? 2017, 4 anos. Então, você usaria para esse daqui. Agora, se fosse a prova fácil, o aprova fácil já é por aqui, ó. Tá? Ele é meio escondidinho, né? Ele é uma pegadinha. Até o pessoal da prefeitura fala que parece que é uma pegadinha. É coisa de gente de TI, né? O pessoal do TI, eles gostam de dificultar a vida do usuário. Eles não fazem tudo mastigadinho, não. Então, o aprova fácil funciona assim. Você, quando for aprovar um projeto uniresidencial de qualquer tamanho, uniresidencial, uma residência só, de qualquer tamanho, você usa a prova fácil. Tá? Pode usar o alvará imediato também. Se você for multiresidencial de até 3 unidades, também, se eu não me engano, eles tinham aumentado para 5 unidades. Tem que verificar isso. Eu nunca aprovo, não aprovo, eu não faço projeto de multiresidencial acima de 3 unidades, então eu não me lembro, tá? E aí, então, se for, nesse caso, por exemplo, é uniresidencial. E como no nosso projeto lá, eu venho aqui em Veja Mais, e aqui eu faço o download, ó, do Aprova Fácil, esse aqui, ó, tá? O link no meio ali, ó. Clico lá em Aprova Fácil, ele vai fazer o download, tá vendo como é meio, né, meio que escondidinho ali, tá? Então você clica aqui, olha lá, Aprova Fácil, esse aqui é o modelo da prancha prefeitura, tá? Então eu clico 2 vezes, vou abrir lá no AutoCAD. Aqui, ó. Você tem o modelo para salão comercial, já tem o modelo aqui para uniresidencial e multiresidencial, tá? Então você já tem os modelinhos lá. Eu faço da seguinte maneira, eu venho aqui e copio esse daqui, tá? Eu vou abrir uma janela, e no caso aqui ele está no formato A2, tá? Aqui ele está no formato A0, A1. Eu vou utilizar, quando é só implantação, fica fácil por aqui, tá? Mas eu não quero ensinar vocês por aqui não. Vocês utilizariam esse A2, tá? Eu vou fazer diferente. Então vocês vão fazer da seguinte maneira. Vocês vão lá no site da Semador, vão entrar aqui no principal mesmo, tá? Clica aqui em downloads, documentos, arquivos, né? Em arquivos você vem aqui, clica em modelo, prancha, né? Porque aqui tem os formatos A1, A2. Como eu vou simular que a gente vai imprimir o projeto inteiro, não só a implantação, eu vou pegar por esse daqui, tá? Ó, eu vou clicar aqui, eu vou abrir o modelo de aprovação. Aqui eu tenho o A1. Eu quero o modelo A1, tá? A uniresidencial, você tem multiresidencial e tem o formato A1 aqui, tá vendo? Eu vou usar esse formato A1 aqui. Vou abrir uma janela, pego tudo e dou um Ctrl C, tá? Eu joguei na área de transferência do Windows. Eu venho aqui no meu modelo,
Agora aqui eu preciso inserir. Como que eu vou inserir? Eu estou na área de papel, tá? Eu não posso chegar aqui e dar um Ctrl V, não, tá? Porque ele vai dar um Ctrl V numa escala totalmente diferente, ó. Tá? Não é assim que a gente faz, não. A gente não imprime por esse ambiente aqui. Nós estamos no ambiente que o AutoCAD chama de Model Space, tá? O Model Space seria um espaço, o ambiente de modelagem, tá? O nosso desenho aqui, ele tem escala 1 para 1, tá certo? Ah, professor, mas o senhor falou que a gente vai imprimir um para cima. Bom, imprimir é outra história. O nosso desenho está na escala real, 1 para 1. Se você tirar uma medida aqui, ó, DI, e medir quanto mede a varanda, ó lá, 3 metros, tá certo? Ó, 3 metros. Quanto que está cotado? 3 metros. Então, ele está em escala 1 para 1, tá certo? Quando nós levarmos para o layout, que é o ambiente de impressão, aí que a gente vai colocar na escala, tá bom? Então, deixa bem claro aí na sua memória. O nosso desenho sempre vai estar em 1 para 1. Como que eu faço para colocar em escala? Então, eu vou montar no ambiente de papel, que é o layout, tá? O AutoCAD chama de Paper Space, tá? Que é o ambiente de papel. Quando você mudar para o layout, você vai verificar até que ele fica branco, ele muda aqui, ó. Ele aparece o tamanho do papel que você tá formatado e tudo mais, tá bom? Então, aqui é o Paper Space, certo? Bom, vamos lá. Então, como que eu configuro o layout? Eu posso renomear o layout. Posso clicar 2 vezes aqui em layout 1, ó, tá? Clico 2 vezes aqui e coloco o nome do que eu vou colocar aqui na prancha. Por exemplo, aqui eu vou colocar prancha. Eu posso identificar pelo tema do projeto, tá? Tema dessa prancha. Por exemplo, eu fiz você fez lá um projeto de um centro de convivência de idosos. E nesse layout aqui você vai colocar só a planta baixa do térreo. Então você coloca aqui planta baixa do térreo. Aí no próximo layout, planta baixa superior. Se não coube numa prancha só, lógico, né? Tá? Então você vai dividindo por pranchas ali. Aí eu coloco aqui, então prancha A1. Eu posso colocar o nome que quiser, tá? Eu vou até abrir um projetinho aqui, só para de curiosidade mesmo. Onde que tá? Aqui. Uhum. Esse aqui é um projeto bem grande, então eu gosto de usar ele como referência de executivo. Aqui a bancada maior. É um projeto bem grande, então tem vários layouts. Aqui, ó. Então, nós colocamos aqui, ó, planta. Então, nesse layout aqui, ó, tem a planta baixa, as plantas baixas, né? Tá? Nesse daqui, ó, cobertura e vista. Cobertura e vista. Uma vista frontal. Aí aqui, especificamente, as vistas, né? Ó, fachada tal, fachada tal, fachada tal. Aqui, cortes. Né? Ó, detalhamento de portas e janelas. Ó, detalhamento de portas e janelas. Então, você pode criar quantos layouts você quiser. Basta clicar nesse maisinho, ele cria um novo layout. Você cola, monta a prancha como eu vou ensinar para vocês. E insere aqui nessa prancha exatamente o que você quiser. Então, detalhamento WCFM, detalhamento PNE, né? E Copa, detalhamento. Tá vendo? Então você pode ir inserindo os layouts que você quiser, a quantidade de layout que quiser e o nome que você quiser também. Isso aí geralmente de acordo com o tema. Então você vai colocar aqui, ó, conteúdo, né? Ó, WC tal, 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 tal. Então é um nome mais ou menos parecido com o que está ali. Tudo bem? Então é isso. Layout serve para isso, para você montar a sua prancha, colocar na escala e imprimir, tá? O nome aqui fica relativo ao que você quiser. Como um projeto pequeno, né? Nesse caso aqui eu vou colocar, vai caber numa prancha só tudo. Planta, cortes, fachada. Então eu vou colocar só aqui tipo de prancha que é uma prancha 1. Porque eu posso montar também uma prancha 2. Então eu coloco prancha 1. Prancha 1. Aí nós vamos seguir o passo a passo. É aqui que entra o passo a passo lá do... Passo a passo do nosso arquivo aqui, ó. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui que vai ficar me perturbando. Aqui. Aqui, ó. Tá? Esse arquivo aqui, ó. Então, primeiro passo, você vai clicar com o botão direito no layout,
que você quer, que você quer configurar. Depois Page Setup Manager. Então vamos lá. Primeiro, botão direito no layout que eu quero configurar. Page Setup Manager, tá? Que é a configuração de papel de prancha, né? Que chama de page. Você vai escolher o layout que você acessou. Você vai verificar que só tem um layout, porque eu só acessei esse layout. Se eu tivesse acessado mais layouts, iriam aparecer mais. Então eu vou escolher o layout que eu quero. Vou clicar em Modify para modificar o layout. Ele me dá um aviso aqui que a impressora tal não está conectada, tal. Tudo bem, isso é normal, tá? Não esquenta com isso não. Só dá um OK. Não é nenhum erro grave não. É só que nesse arquivo aqui alguém usou uma impressora tal, quando configurou, quando a impressora salvou, e ele vai te dizer que essa impressora não está disponível. Tá, normal. Bom, Printer Plotter. Qual plotter que você vai imprimir? Ah, eu posso imprimir para PDF, posso imprimir para várias, né? Tem várias impressoras aqui que aparecem. Ah, eu vou imprimir no A4, na minha impressora aqui do escritório. Então eu coloco o Lexmark e tal e mando imprimir, tá? Ele vai me dar o formato A4, que é o formato que a minha impressora imprime. Se você tiver uma plotter conectada ao seu computador, você pode colocar direto a plotter e ele vai te dar os papéis que estão disponíveis para aquele tipo de plotter, tá? Então você vai ter aqui os plotters. Mas geralmente o que acontece? O que vocês vão fazer no meu exercício? Nós não temos uma plotter instalada no nosso escritório. No meu escritório não tem plotter, né? Eu mando plotar no birô, numa empresa de impressão. E então eu não comprei plotter. Eu já tive plotter alguns anos atrás, mas como tinha pouca demanda, eu acabei vendendo, não fiquei com ela. E depois, então, e geralmente o que acontece é isso, né? Nós não usamos plotter diretamente conectado ao computador, porque uma plotter é cara, demanda, a manutenção é cara, cartucho é caro, cabeça de impressão é cara, é tudo muito caro. Então não compensa você ter no seu escritório, a não ser que você tenha uma demanda de impressão muito grande, né? Então eu vou escolher lá, ó, esse driver de impressão que todo o AutoCAD tem, tá? DWG to PDF, quer dizer, eu vou gerar a partir do meu arquivo DWG, certo? Do meu arquivo DWG, eu vou aqui gerar um arquivo PDF. Fácil, né? O Revit não tem isso. Eu sinto falta essa impressora PDF dentro do Revit. Não tem. A gente tem que instalar uma externa, tá? E Paper Size, eu vou escolher o seguinte, ó. Você vai notar que tem uma sequência aqui. Tem vários tipos de A1, A2, A3, A4, ISO A1, né? Ó, tá vendo? Tem vários. Eu sempre uso esses ISO Full Bleed, tá? Então eu vou pegar lá ISO Full Bleed A1. Você vai notar que tem dois. Olha lá, ó. Tá, tem dois, ó. Todo formato tem dois ali, esses ISO Full. Um é na paisagem, né, na posição paisagem, o outro é retrato. Simples assim, tá? Então, sempre, se for paisagem, a tua impressão, né, você vai colocar sempre, vai escolher sempre o maior, tá? Ó, você vai ver que tem 841 por 594 ou 594 por 851. Na verdade, só rotaciona. Se eu pegar o outro, ele fica na vertical, retrato, aliás, retrato, né? E se você pegar o outro, que o primeiro valor é maior, 841, ele vai ficar em paisagem. Tem como você rotacionar também aqui depois, tá? Ó, Portrait é retrato e Landscape é paisagem, tá? Ó, olha lá. Então vai ficar lógico Landscape, né? Porque eu vou imprimir na horizontal assim e montar minha prancha na horizontal. Tudo bem? Então nesse momento eu só configuro isso. Qual plotter que eu vou usar, qual impressora e qual o formato de papel e dou um OK, tá? A escala aqui sempre fica 1 para 1, tá? 1 milímetro para uma unidade de desenho, 1 milímetro, tá certo? Só que aqui, observa o seguinte, depois ali eu vou comentar isso. Esse 1 para 1 não é uma unidade para 1 metro, é uma unidade para 1 milímetro, tá? Por quê? Porque todo formato de papel é dado em milímetros, né? Ó, lá no nosso modelo, aqui no nosso material de desenho que eu compartilhei, né? Todo mundo. Se alguém não tiver, fala aí que eu mando lá pelo WhatsApp. Então, ó, todo formato de papel é dado em milímetros, ó. 1189, o A0, né? O formato A0.
1.189 por 841, né? O A1, 841 por 594, o A2, 594 por 420, tá? Essas dimensões foram tiradas de uma NBR. Então, ó, a dobra da prancha está de acordo com a NBR. Uma curiosidade, tá? A Prefeitura de Campo Grande, todo mundo aqui em Campo Grande não imprime usando essas dobras da NBR, tá? Teve uma vez uma situação que foi exigido que as dobras da prancha fossem de acordo com a NBR, e a gente mandou para a empresa de plotagem e eles dobraram tudo errado. Aí a gente pediu para eles corrigirem, dobrarem de novo, e eles não entendiam. Eu falei, mas tá a marcação aí na prancha, é só dobrado de acordo com que a marcação. Aí o proprietário da plotagem lá falou, olha, eu já trabalho há 20 anos com esse negócio, eu nunca tinha visto ninguém dobrando de acordo com a norma. Eu mandei a norma para ele para provar que era daquele jeito e tudo mais, e ele não compreendia, tá? Então, essas dobras da norma, nem todo mundo segue, tá? A prefeitura, mesmo na prancha da prefeitura de Campo Grande, não segue a norma. Eles têm lá um jeitinho deles de dobra, tem uma marcação aqui na prancha de dobra que é deles. Eles criaram. Alguém lá na prefeitura criou essa prancha e criou e não seguiu norma, tá? Então não se preocupa muito com isso não. Vai dobrar, a prefeitura não fala, você dobrou errado. Então, só se por acaso algum professor, na hora de você entregar um trabalho, um TCC, alguma coisa assim, possa exigir a dobra certinho. Se bem que agora eu acredito que ainda não vai ter entrega de trabalho plotado, né? Vai ser online, vai ser PDF. Bom, então vamos lá. Continuando a configuração do nosso AutoCAD, então você verifica que aquela viewport que estava antes com o formato A4, ele está pequenininho aqui, porque o A1 ele é muito maior que o A4, né? Então eu vou selecionar essa viewport e vou deletar. Eu vou ensinar vocês a criarem as viewports, tá? Então essa primeira viewport aqui que o AutoCAD tinha criado normalmente, pode selecionar e deletar. Muito bem, qual que é o passo agora seguinte? Eu vou colocar a prancha aqui, segundo o modelo da Prefeitura de Campo Grande. Então eu chego aqui, ó, como eu tinha feito antes, seleciono, dou um Ctrl C, eu vou fazer de novo só por desencargo de consciência. Seleciono tudo, Ctrl C, venho lá no meu arquivo de impressão, tá? E dou um Ctrl V e vou colar aqui, ó. Vou colar aqui fora. Observa o seguinte, ó. Você não pode deixar as linhas das margens da prancha para fora, assim, nem muito para dentro, senão vai cortar lá para cima, tá? Então você vai aproximar, ó, a margem de baixo ali dentro do papel e a margem da esquerda também dentro do papel e dá um cliquezinho para fixar aqui, ó. Inseriu aqui, ó. Vai verificar, ó, que ele fica sobrando um pouquinho em cima, porque na lateral não pode ficar nada para fora da área branca, senão não imprime, tá certo? Essa área branca aqui é a área do formato A1. A prefeitura inseriu esses símbolos aqui, textos, para te orientar nos tamanhos de formato. Pode apagar tudo isso daqui, tá? Uma limpada aí. Ficou essas duas linhas da seta, também pode apagar. Essa orientação aqui é para você, não, no preenchimento, pode apagar, tá? Essas orientações que estão dentro da prancha, tá? Para lá não. Aqui, delete isso aqui. Ampliei ali. Essa parte de baixo também vou selecionar, vou deletar, tá? Olha lá. Então, essas declarações aqui você não pode tirar da prancha. Se você tirar daqui, a prefeitura vai recusar o teu projeto, vai falar para você corrigir e colocar as declarações, tá? É obrigatório, né? Não aprova, na verdade, eles nem analisam, o analista nem vai chegar na mão do analista se você não tiver as declarações, tá? Quando você dá entrada num projeto, ele passa por uma triagem, tá? Essa pessoa lá da triagem vai verificar se está tudo dentro dos padrões que a prefeitura exige para aprovação. Senão ela vai te devolver e pedir para você corrigir. Ela te dá um checklist lá dizendo tudo que você tem que corrigir. Se você corrigiu, mandou de novo, aí vai para mandar analista. Aí ele não vai analisar mais isso. Ele vai analisar o conteúdo realmente do teu projeto. Tá? Se o seu projeto está obedecendo às normas da legislação e do Código de Obras e tudo mais, tá? Muito bem. Então, você vai verificar aqui que o nosso desenho está lá no model, tá? Está lá no model. E
a prancha está aqui no paper. Bom, como que eu trago para cá? Eu vou fazer o seguinte, imagina que eu tenho um papel em branco que está sobrepondo o outro ambiente lá. Ó. Eu tenho um papel desenhado aqui e coloquei um outro papel por cima e ele é opaco. O que eu posso fazer? Recortar um buraco aqui. Se eu criar um buraco aqui nesse papel, eu vou enxergar o que está atrás dele, tá certo? Que seria lá o ambiente model. Lógico que isso daí é uma forma ilustrativa de explicar, né? Mas é como se tivesse uma sobreposição, né? Quase que na prática é isso, tá? Depois, quando a gente for fazer a montagem da prancha, você vai compreender isso daí. Então, agora eu vou utilizar um comando que a gente utiliza para criar viewports, tá? Lá no nosso material de desenho, aqui em cima, no começo, aliás, na segunda página, tá? Na segunda página nós temos esse comando aqui, ó, que é o mview, o último comando da listagem. Ó. Mview cria viewports, tá? A viewport é uma porta de visualização. Você cria um buraco, recorta uma porta, um portal, digamos assim, na sua prancha. Você recorta um portal aqui na sua prancha e insere. Quando você recorta esse portal, né, digamos assim, essa viewport, você consegue enxergar através desse papel. É como se estivesse criando aquele buraco que eu tinha falado. Então eu digito MV, de MView. Vou clicar num ponto, ó. Ele te pede sempre dois cantos, tá? Ó, quando eu der o comando MView, ele fala, ó, specify first corner of viewport, né? Então, especifique o canto da viewport, tá? Então eu clico num ponto e clico em outro ponto. Não abre uma janela muito grande, não, tá? Depois você vai ter que reduzir mesmo. Você vai já compreender por que depois a gente reduz. Então eu clico mais ou menos aqui no meio da prancha. De qualquer tamanho, mas aqui mais ou menos aqui no meio da prancha. Tá certo? Ó, então ele cria um buraco lá na prancha e a gente enxerga todo o desenho que tem lá embaixo. É como se ele desse um zoom extents, tá? Então, ó, se eu criar uma outra viewport, tá vendo? Ó, não importa o tamanho da janela, ele vai encaixar dentro da janelinha todo o desenho que tá lá embaixo, tá? Não é para fazer isso não, tá? Cria uma viewport só aqui, né? Se você der zoom, você vai observar que a gente está no ambiente paper, tá? Você está dando zoom dentro do layout, ó, né? Para eu trabalhar o zoom e posicionamento do desenho aqui dentro da viewport, eu tenho que acessar um ambiente dentro da viewport. Como que eu faço isso? Eu dou um cliquezinho aqui nesse botão, paper, ele vira model, tá vendo? Então, dessa maneira, você observa que quando eu tiver com paper e eu der zoom, eu estou dando zoom no layout, na prancha, tá? Aqui no ambiente paper. Quando eu clico em paper e ativo o model, eu estou dando zoom, ó, eu não consigo mais nem selecionar nada que tem aqui no Paper Space, só o que tem dentro do model. Então, se eu der um zoom aqui, eu estou dando zoom e pan só dentro dessa viewport. Então, dessa maneira, eu vou filtrar o que eu vou enxergar. Eu posso criar quantas viewports eu quiser e na viewport eu enxergo o que eu quiser, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Geralmente, lá no layout, ou no model space, aliás, a gente não organiza tão bem os desenhos como vão ser inseridos na prancha, não, tá? Se você for observar aqui, ó, nesse projeto grande aqui, ó, olha como está disposto, tá tudo meio que espalhado aí, ó. As plantas estão numa posição, a cobertura está ali, né, as vistas, fachadas, cortes, né, tudo colocado mais ou menos, o detalhamento de esquadria está para cá, tem uma legenda ali, tem a parte de detalhamento executivo dos sanitários estão ali embaixo. Depois, na hora de você colocar na prancha, você monta os layouts e viewports de acordo com a sua conveniência. Você vai encaixando ali como se estivesse recortando, tá? Então, essa questão de você trabalhar com viewport é muito prático. Aqui na prancha vai estar tudo montadinho, tudo organizadinho. Lá no model nem tanto, não precisa, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu criei a viewport, eu vou começar de novo ali. Eu vou deletar essa viewport, eu vou de novo, ó. Tá? MV, clico nesse canto e vou abrir clicar no segundo ponto, fixando o tamanho da viewport. Eu vou entrar no ambiente model da viewport e vou dar um zoom aqui. Eu vou colocar
só a planta baixa nessa viewport. Depois eu organizo as fachadas e cortes lá para cima, tá? Então, dessa maneira eu consigo fazer o quê? Organizar a minha prancha exatamente do jeito que for melhor para mim. Né? Eu coloco a planta baixa mais para cá, mais para lá, mais para cima, mais para direita, mais para esquerda. Um corte eu coloco mais para cá, mais para lá. Eu vou organizando a prancha exatamente como eu necessitar, tá? Então, aí eu vou colocar em escala, tá certo? Antigamente, as pessoas usavam a ferramenta Zoom para colocar na escala. Por quê? O Zoom faz o quê, ó? Ele aumenta ou diminui o seu desenho proporcionalmente de acordo com o que você der zoom em relação à prancha. Então é assim que você coloca em escala. Então as pessoas usavam uma ferramenta Zoom. Até eu usei bastante tempo, né? Nós usávamos, tá? Até umas versões mais antigas do AutoCAD lá, 2000, 2002, né? Eram versões que não tinha a ferramenta que eu vou ensinar para vocês. Então, como que a pessoa fazia? Digitava Z, lá, entrava na ferramenta Zoom, dava Enter, e dava um fator de escala assim, ó, 1000, já explico por que 1000, dividido por 50 e as duas letrinhas XP, tá? Talvez vocês, se vocês forem estagiar ou ter contato com arquitetos e engenheiros aí que trabalham há mais tempo com AutoCAD, talvez a pessoa ainda trabalhe desse jeito. Ele dá um Enter e coloca em escala, tá? O problema é que toda vez que você for colocar na escala, né, se você der um zoom aqui, opa, tirou da escala, tá? Eu tirei da escala. Então eu tenho que digitar de novo. Z, Enter, 1000 dividido por 50 XP. Né? Por que 50? Para colocar na escala para 50. Se fosse 100, colocaria 1000 dividido por 100 XP. Entendeu? Bom, mas eu já não faço mais assim. O AutoCAD inseriu uma ferramentinha aqui, é uma lista de escalas, ó, tá vendo? Tá? Uma lista de escalas. E você pode falar para ele, ó, eu quero a escala de 1 para tanto. Tá. Então, o que eu faço? Primeiro, eu entro lá no ambiente módulo da Viewport, centralizo o item do desenho que eu quero colocar aqui, no caso aqui seria a planta baixa, e vou colocar na escala 1 para 50. Opa, que moleza, é melhor do que ficar digitando 1 para 1000 dividido por 50 XP toda hora, né? Então eu venho aqui, clico 1 para 50, opa, mas só que olha o que acontece. Quer ver? Eu vou para o ambiente paper para você observar. Olha o tamanho do desenho, será que está em escala 1 para 50? Lógico que não, né? E virou uma sujeirinha lá, todo o meu desenho virou um pontinho na tela, tá? Então, o que eu vou dar Ctrl Z, eu vou desfazer, tá? Vou voltar aqui. O que acontece? Essa lista de escala aqui essa lista de escala do AutoCAD está errada. Simples assim. Sempre esteve errada. Desde a primeira versão do AutoCAD que inseria essa lista de escala, está errada e sempre vai estar. Né? Eu trabalho já com AutoCAD aí já pelo menos 15 anos, acho, com essa lista de escala, e sempre esteve errado, sempre vai estar errado. Eles não perceberam que existe um erro, né? Ou se perceberam, não quiseram consertar também, não deram a menor importância para isso. Tá? Autodesk e essas grandes desenvolvedores de softwares têm isso. Comete um erro lá, tá errado, mas vai batido, continua toda versão após versão, continua o erro. Então, qual que é o erro? Por que está errado? Porque quando eu coloco na lista de escala 1 para 50, ele fica tão pequenininho? Pelo seguinte, lembra, você já teve aula de física, você já teve aula lá de estrutura, tal, que envolvia física, não teve? Nem que seja lá no ensino médio, né? O que acontecia? O professor falava para você: você pode dividir metros por quilômetros, você pode multiplicar milímetro por quilômetro, você pode pegar lá megapascal força dividido por quilograma Newton, né? Não pode. Por quê? Porque não é a mesma unidade de desenho, ou a mesma unidade de medida, não é? Não pode. Se você pegar lá lumens e dividir por bom, fugiu o termo. Você não pode usar a unidade de medida sem fazer a conversão. Então, quem fez essa lista de escala esqueceu desse detalhe. Esqueceu desse detalhe. O que acontece? Qual que é a unidade de medida no meu papel? Vou dar Ctrl Z e vou voltar aqui de novo. Qual que é a minha unidade de medida aqui no papel? Bom, vamos lembrar lá.
Aqui no nosso desenho, no nosso material, tem a lista de formatos aqui. Bom, qual que é o tamanho do A1? 841 por 594. O quê? O que que é essa medida aqui? Essa unidade é o quê? Metros? Um papel A1 tem 841 metros? Não. Centímetros? Não. Milímetros. Então, todo papel é dado em milímetros. Todo formato é dado em milímetros. Olha lá, o A4, 210 por 297, é milímetros, tá? Então, em metros seria 0, né, 0,841, tá? 84 centímetros, tá? Se for em centímetros, tá? Então, nós temos em milímetros. E aí, o que que acontece? Quando eu falo 1 para 50, quando eu digo 1 para 50, eu estou pegando 1 metro e dividindo por 50 unidades. Só que aqui no meu paper eu não estou trabalhando em 1 para 50, eu estou trabalhando 1000 para 50, porque é milímetro. Para eu compor um metro não é 1000, entendeu? Então eu tenho que mudar, eu tenho que converter. Aqui não é mais 1 para 50, é 1000 para 50. Porque aqui no model é 1 para 50. Você usa a fração 1 para 50, porque eu estou trabalhando uma unidade, 1 metro. Aqui no paper, uma unidade é 1 milímetro. Então eu não posso colocar na escala 1 para 50, pegar simplesmente e dividir 1 por 50. Então é aí que está o erro, tá? Então essa lista de escalas ali, ó, essa lista de escala aqui, toda a lista está errada. Porque o, quem usou a tabelinha de conversão ali, simplesmente colocou 1 dividido por 50. 1 dividido por 100. Está errado. É 1000 dividido por 50. Porque você está num ambiente que a unidade é milimétrica e não métrica. Tudo bem? Entenderam? Então tá. Então como que eu faço isso? Eu tenho como corrigir essa lista de escalas. Você vai perceber que quando você está no paper aqui, ó, quando você está com o paper ativo, não aparece a lista de escalas aqui, ó. Então você tem que entrar no ambiente viewport da viewport, entrar no ambiente model da viewport, para daí aparecer a escala, tá? Porque no paper não tem escala. O paper, a escala dele é 1 para 1000. Quer dizer, 1000 para 1. 1000 para 1. Então, 1000 unidades para compor 1 metro. Entendeu? Sempre que eu falo 1000 para 1 aqui no paper, as pessoas falam 1000 para 1. São 1000 unidades para compor 1 metro. Tá certo? Então, eu vou clicar na setinha aqui do lado e venho aqui em Custom. E aí eu consigo editar essa lista de escalas, tá? Lá pelo material, diz para você ir no menu lá por cima, tá? Só que esse menu, a partir de umas versões do AutoCAD, esse menu fica oculto, tá? Então aqui, ó, corrigindo, cadê? Corrigindo a lista de escala. Ó, ele fala, clique no menu Format e vai na opção Scale List. Aqui, ó, menu Format e vai em Scale List. Só que nós não temos esse menu Format. A partir de uma certa versão do AutoCAD, eles tiraram esse menu dali, tá? Bom, mas dá para carregar por aqui, ó. Você clica nessa setinha, tá vendo a barra de acesso rápido do AutoCAD? Clica nessa setinha e pode carregar o Show Menu Bar, se quiser, tá? E exatamente como eu fiz lá no tutorial lá. Você pode vir aqui agora em Format e Scale List. Tá? Se você não lembrar desse passo aqui, né, eu vou esconder de novo esse menu. Show Menu Bar, aparece essa barra de menus aqui. Se você clicar em Hide Menu Bar, ele vai esconder lá, tá bom? Simples assim, bastante simples, né? Se você não quiser fazer isso daí, não precisa, pode ir por aqui, ó. Você vem aqui na lista de escalas, clica na setinha do lado. Não use, tá? Para você poder customizar, padronizar e corrigir essa lista de escala, você não pode inserir ali na viewport essa escala aqui, tá? A que você for usar. Se ela for inserida errada, ele não deixa você customizar. Então, por isso que eu dei Ctrl Z lá. Eu inseri, depois dei Ctrl Z para ele desfazer a inserção da escala. Então tá. Então, antes de colocar a escala, eu venho aqui em Custom. Aqui na listinha eu vou corrigir, então, 1 para 50. Eu venho aqui em Edit. Aqui, ó. Paper Units está 1. Então, unidade do papel. Tá como se fosse métrico. Não é metro.
tá? É 1000. Por quê? Porque é milímetro. Então, 1000 milímetros compõe metro. Então, 1000 é igual a 1, certo? É igual quilômetro, igual 1000 metros é igual a 1 quilômetro, não é? Então, 1000 milímetros é igual a 1 metro. Então, eu coloco 1000 aqui e aqui eu coloco o fator de redução, que é 50, e dou 1 aqui. Está corrigido. Por exemplo, 1 para 100. Eu venho aqui, edit, 1000. Simples, simples assim, ó. É só colocar 1000 aqui e dar OK, não precisa mexer em mais nada. Se eu quisesse inserir 1 para 200, que eu não tenho aqui, o que eu faço? Add, aí nesse caso eu mando adicionar, digito aqui 1, 2 pontos. Opa, o shift nesse teclado é um pouquinho diferente. Ó, 200. 2 pontos, 200. Aqui vai ser sempre 1000, porque eu estou trabalhando em milímetros lá no layout. E aqui eu coloco 100. 200, desculpa. 200. E dou um OK. Muito bem, criei. Você pode criar a escala que você quiser. 1 para 75, 1 para 125, 1 para 250, 1 para 400, 1 para 500, 1 para 1000 e assim por diante, tá bom? É simples assim. Muito bem, aí dou um OK. Agora, quando eu vier aqui dentro da viewport e colocar a escala 1 para 50, lá, agora sim ele vai dar o fator de escala real, porque ele pegou 1000 milímetros e dividiu por 50, então eu tenho esse fator de escala aqui, 1 para 50. Compreenderam? Bom, professor, a gente vai aprender mesmo quando estiver fazendo isso aqui. Aham. Porque agora está só olhando, entendeu? Sim. Aí, quando a gente não, tiver prática, é né? verdade. Uhum. Eu gosto muito do curso presencial, porque eu falo, ó, a gente faz isso, e eu deixo o aluno fazer. Aí eu faço, né, eu vou fazendo etapas, partes, e vou deixando o aluno fazer. E eu concordo, todo aluno meu fala a mesma coisa exatamente como você falou, quando você for usar aqui. Mas o que eu estou perguntando é se vocês compreenderam o conceito, né? É meio complicado esse negócio de dividir 1000 por 50. Bom, é um conceito até fácil de entender, né? Tá? Mas Sim, se tiver alguma dúvida, fala que eu vou tentando esclarecer aí. Então, dessa maneira, ó, agora, se eu fosse começar de novo lá, ó, MV para criar uma viewport. Agora, eu não preciso mais, não há necessidade de corrigir nada da escala. Eu crio aqui, né, ó, eu vou dar um zoom, opa, mas eu não estou no model, eu estou no paper. Então, o que eu faço? Eu crio a viewport, ativo o model, tá? Ativo o model, dou zoom, tá? Por que eu dou zoom para centralizar? Porque se você colocar na escala aqui, ó, ele vai dar zoom automático ali do jeito que tá, ó. Aí você vai ter que ficar procurando aonde que tá o teu desenho e corre o risco de girar a rodinha. Se você girar a rodinha, ela der um scroll, você dá um zoom, você tira da escala. Você vai perceber lá que ele já não tá na escala para 50 mais, tá? Então, quando você entrou aqui na viewport, dá um zoom, centraliza o desenho que você quer colocar aqui nessa viewport, e aí agora sim você coloca na escala 1 para 50. Colocou na escala? Não dê mais um, tá certo? Não dê mais um. Posicione, ó. Geralmente eu posiciono assim, ó. O primeiro item do desenho, nesse caso aqui é uma cota, eu posiciono próximo à esquerda lá. E essa parte de baixo eu deixo uma faixazinha para escrever o título lá embaixo, tá? E eu vou fixar a viewport da seguinte maneira, ó. Eu clico aqui no model, ele vira paper, aí o seu der zoom fica tranquilo, tá? Mas toda vez que você entrar dentro da viewport e for dar zoom lá, você tira da escala, tá certo? Se eu entrar dentro da viewport e der zoom, tirei da escala, já não tá mais zoom para 50. Se eu der Ctrl Z, ele volta. Eu falo, opa, cometi um erro de Ctrl Z, ele voltou. Existe também, quando você estiver dentro da viewport, existe a possibilidade de você bloquear nesse cadeadozinho aqui, ó. Se você bloquear, aí você não dá mais zoom, ó. A viewport, eu tô dentro da viewport, mas eu não consigo mais dar zoom. Porque acontece às vezes assim, você, tem um errinho ali, eu esqueci de fazer alguma coisa, preciso dar. Aí você dá zoom, opa, tirei de escala. E se você bloqueou, então você não tira mais de escala, tá bom? Mas só que aí também não dá mais pan, tá? Ele fica fixo ali dentro mesmo, fica travado ali dentro. Eu já vi muitos arquitetos fazendo assim, depois colocou na escala, posicionou certinho na prancha, aí bloqueia no cadeado para não correr o risco de tirar da escala de novo. Depois eu vou fazer o seguinte, essa viewport, ela está muito grandona, ela está passando do excesso do limite do desenho. Posso deixar assim? Posso.
Mas o ideal, eu gosto sempre de deixar ela enxuta, um pouquinho menor, exatamente do tamanho do desenho ali, um pouquinho maior só que o desenho. Então eu faço o quê? Eu clico no modo, eu vou pro Paper, tá? Clico na borda da viewport e diminua com o stretch. Lembra do stretch? Como que funciona o stretch? Clica na borda da viewport, tá? Na borda, não é dentro. Clica na borda da viewport. Aparece os grips, que são esses quadradinhos azuis. Clica lá e reduz, ó. Com o orto, ele vai reduzir só na horizontal ou só na vertical. Depende da posição do cursor, tá? Então eu vou aproximar aqui, clico aqui, ó lá, reduzir, né? Se eu desligar com o F8, lá desligou o orto, eu consigo ir nas duas posições. Ó lá, reduzir assim e tá tranquilo. Bom, só para complementar aqui, lá naquele outro arquivo símbolos, tá? Você tem um. Eu vou copiar tudo isso daqui lá para ver no desenho. Você pode fazer assim, ó. Dá um Ctrl C, seleciona tudo, dá um Ctrl C. Aí eu venho aqui para impressão, que é o meu arquivo, dou um Ctrl V e colo aqui dentro em algum lugar, tá? Porque eu quero aproveitar esse título aqui, ó. Eu vou copiar esse título, Ctrl C. Só o título, tá? Pode dar o copy daqui do AutoCAD? Pode, mas eu gosto de usar nesse caso aqui o Ctrl C só. Eu venho aqui Ctrl V e colo aqui, ó. Olha lá. Tá? Planta baixa 1 para 50. É isso que eu preciso. Aí eu venho aqui na fachada, Ctrl V. Vou editar agora, não é fachada mais, aqui é fachada. Vou ligar o Caps Lock para ficar tudo maiúsculo, tá? Aliás, faixa. Opa. Tal. Certo? Fachada frontal. Eu expliquei isso aqui lá na aula de desenho, tá? Naquela aulinha que eu falei. Pode aumentar o limitador ali, ó, tá? O tabulador lá direito aqui, você pode aumentar para ficar na mesma linha, tá certo? Essa linha de baixo também eu aumento. Olha lá. Eu vou copiar aqui. Pode ser o CO, tá? Não vou dar Ctrl C dessa vez, CO. E vou copiar aqui, ó. Tirar uma cópia para cá, uma cópia para cá. Aqui eu vou editar. Eu vou dar o nome, esse corte aqui. Corte A. E esse aqui, corte BB, tá? Ctrl A, corte BB. Eu explico um pouquinho mais sobre isso, sobre nome de corte e tal, lá naquele vídeo, tá? Dá uma olhada no vídeo lá que vocês vão compreender alguns conceitos diferentes. Esses símbolos, eles estão indo na escala 1 para 100. Se eu quiser colocar na escala 1 para 200, é fácil, tá? Basta você dar um fator de escala. Também lá nessa aula eu falo sobre isso, ó. Vou tirar uma cópia dessa parte aqui do desenho, daqui para o lado. Ela tá, aqui tá 1 para 100. Aqui ela tá 1 para 200. 1 para 200 é o dobro do que 1 para 100, certo? Então eu faço o quê? Eu dou o comando Scale, SC, seleciono tudo aqui. Vou clicar aqui nesse ponto final para ficar todo mundo alinhado aqui por baixo, tá? E vou dar o fator de escala. O fator de escala não é o dobro, então é 2, tá? Se eu digitasse 1, ele ficaria no mesmo tamanho. Então, como 1 para 200 é o dobro maior do que 1 para 100, né? Eu digito 2 e dou Enter. Olha lá. Agora eu coloquei todos esses símbolos em escala 1 para 200. Dessa maneira, aí eu edito aqui, lógico, não deixo assim, né? Edito aqui e coloco 1 para 200, tá? Aí, então eu tenho esses símbolos em 1 para 100 e 1 para 200. Na implantação lá, ó, eu coloquei em implantação escala 1 para 100, mas não é, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse símbolo, vou dar um Ctrl C nele. Ó, peguei 1 para 200, dei um Ctrl C e trago aqui, ó. Vou selecionar isso aqui e vou deletar. E dou um Ctrl V. Tá? Ó. O nome, o título do desenho, o título do item, né? O título do desenho fica sempre à esquerda, alinhado pela esquerda, tá? Em inferior. Tá? Nunca coloca por cima, não, é sempre a regra de desenho diz que você coloca o título do desenho alinhado pela esquerda e inferior. E eu coloco aqui, ó, edito, clico 2 vezes para editar, dou um Ctrl A para selecionar todo o texto, Ctrl A significa Select All, né, digamos assim, tá? Ctrl A, e coloco lá, implantação.
e clico 2 vezes, a escala não é mais 1:50, é 1:200. Tá certo? Ótimo. Muito bem. Agora eu vou lá para a prancha e vou ver aqui, ó. Tá lá, ó. Planta baixa, escala 1:50. Ele já vem para cá, né? Antigamente eu colocava aqui no paper o título, mas eu preferia adotar essa técnica de colocar no model mesmo, tá certo? Só que tem o seguinte, ó, quando eu for, não é para fazer isso aqui, tá? Isso aqui só é exemplo, ó. Quando eu for criando outros viewports, ele fica com essa moldurazinha aqui. Quando eu for imprimir o contorno da viewport, tá? Quando eu for imprimir, o que vai acontecer? Eu vou dar um preview aqui. Olha lá, no papel ele vai ficar cheio de contornozinhos nos itens, e a gente não faz isso em arquitetura, tá? No projeto arquitetônico a gente não fica circulando ou contornando os itens do desenho. Não pode fazer isso, tá? Pelo menos no projeto de prefeitura não se deve fazer. Ah, eu estou fazendo um projeto executivo de marcenaria, também pode fazer. Eu já vi alguns, por exemplo, os calculistas de estrutura, quando faz, ele faz muito detalhamento de um monte de coisa. Detalhamento das vigas baldrame, detalhamento da seção dos pilares tal, detalhamento da seção das vigas. E aí, se ele não fizesse esses contornos, ficaria tudo muito misturado, muito confuso. Então, geralmente eles fazem esses contornos, né? Deixa as viewports ali para ajudar a contornar e separar os desenhos. Então, o que que eu faço? Eu crio um layer chamado viewports. Nesse nosso desenho já tem, nesse modelo que vou mandar para vocês, já tem esse layer. Se não tiver, cria, tá? Como que eu crio? Eu vou criar aqui só para vocês aprenderem o que vocês vão fazer, ó. Nesse daqui não tem o layer viewports, ó. Tá vendo? Ó? Tem texto, terreno, tem outras coisas ali, mas o viewport não. Como que eu crio? Eu vou clicar com o botão direito, lá no botão Layer Property, que é o Layer Manager, né? Ó, ele abre o Layer Property Manager e vou criar abrir um pouquinho mais aqui para ver a lista toda. Vou subir um pouquinho mais aqui, novo Layer, e vou digitar lá o nome Viewports, tá? Viewports, né? Então, Viewports, é a abreviação. Vou deixar numa cor que fique bem diferente, igual no contexto das polylines de PL área, das polylines de área. Lembra que eu criei lá? Eu coloco naquela cor 40, que é esse laranja aqui, ó, tá? Então digito 40 e dou um OK. E vou fazer o seguinte também, ó, desabilitar a impressão desse layer. Então você clica aqui nessa impressorinha. Ah lá, fica assim, aparecendo o símbolozinho de proibido. Então, dessa maneira, você não imprime esse layer. Tá? Eu clico 2 vezes nele, deixo ele ativo. Então, quando eu for lá no layout criar as viewports, elas não vão ser impressas. Entenderam? Bom, vou voltar. Então, vocês vão criar esse layer, deixar ele e colocar as viewports dentro desse layer, tá? Para que não aconteça, para que a gente não imprima o contorno delas. Então, se eu mudar aqui para o layer viewports, ó, o contorno vai ficar laranja das viewports. E se eu der um Ctrl P, eu vou previsualizar a impressão. Ó. Deixa eu colocar nas cores padrão Silvio. Eu vou ensinar vocês a criarem ele depois, tá? Olha lá, ó. Não aparece o contorno das viewports. Então é essa a intenção, tá certo? Tá. Bom, mas essas outras viewports eu só criei como exemplo, tá? Então você vai criar a viewport da planta baixa, tá? Observa se não tem nada sendo cortado pela viewport, porque a viewport é um limitante, ó. Se trouxer aqui, ela vai cortar a parte do desenho. Então sempre observa se a tua viewport não está cortando nada do item que você está colocando aqui, porque senão pode cortar alguma informação importantíssima do desenho, tá? Bom, vou inserir lá rapidinho numa outra viewport, vou inserir as fachadas, né, em corte, a fachada e os cortes, tá? Então, MV, e vou criar uma viewport bem grandona aqui, ó, tá? Peguei do canto da viewport lá até lá. Clico lá em Model para ir para o ambiente, eu falei o contrário.
clico no Paper, no botão Paper, para ir para o ambiente model da Viewport, certo? Não foi isso que eu ensinei? Ó, você pode alternar entre as viewports, ó, tá? Se eu clicar aqui, eu estou editando aqui, se eu clicar aqui, eu estou editando aqui, tá certo? Mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso, ó. Ao invés de você clicar nesse botão, eu tinha ensinado a acessar o ambiente model space da Viewport pelo botãozinho, só para você saber e observar que tem esse botão model e paper aqui, tá? Ó, paper e model ali. Mas não precisa acessar dessa maneira aqui. O que você vai fazer? Tá no paper, clica 2 vezes dentro da Viewport. Dentro da Viewport, não pode ser na moldura da Viewport, tá? No contorno da Viewport. Se você clicar 2 vezes aqui, ó, ele automaticamente vai para o ambiente model. Ó, se eu clicar na outra viewport, eu alterno para outra viewport. E se eu clicar aqui no paper, onde não tem nenhuma viewport, clicar 2 vezes, não é com um clique só não, 2 cliques, clique. Ele ativa o ambiente paper de novo. Entendeu? Fica mais fácil, né? Aí eu vou editar essa viewport, clico 2 vezes, terminei, clico 2 vezes, vou editar essa outra, clico 2 vezes, né? O mais fácil é você clicar 2 vezes, dar o duplo clique, né? Então eu vou dar zoom, ó, eu vou deixar aqui as fachadas, certo? A fachada e os cortes. Aí eu dou o fator de escala por ali, ó. Na listinha de escalas, clica ali e coloca o fator de escala 1 para 50. Pronto. Vou centralizar. Vou posicionar aqui. Geralmente eu tento fazer... Ó, tirei da escala? Não, não tirou. Só deu um pulozinho ali que o pan pulou um pouquinho de lado. Depende da precisão do teu mouse, ele pode atrapalhar, tá? Então por isso que é importante você ter um mouse bom, tá? Hoje em dia tem aqueles mouses gamers, né? Eu até dei preferência para usar esses mouses aí, tá? Tem mouses a partir de R$ 50 até R$ 500 ou mais, né? Que são gamers, então você consegue ter um mouse maior e você abre mais a mão, segura com melhor conforto, tá? Então posicionei a caixa d'água mais próxima ali da mais próximo ali da moldura, né, do contorno da viewport ou da prancha, e aqui à direita, aliás, à esquerda e à direita, eu observei que está mais ou menos centralizado ali, tá certo? Clico 2 vezes fora, eu ativo o paper. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou reduzir um pouquinho a viewport. Eu gosto sempre de deixar a viewport enxuta, assim, ó, próximo do meu desenho. Não deixo muito grande, porque às vezes tem um outro desenho aqui perto e vai ficar nessa viewport aparecendo um pedaço do outro desenho. Então eu deixo sempre enxuto assim. E agora aqui eu vou criar uma outra viewport. Aliás, ó, eu estou falando errado aqui. Eu falei de criar viewport, mas estou criando layer blocks, porque não sei, eu acho que eu não deixei o layer viewport ativo aqui, eu só falei de mudar para viewport, tá? Então eu tenho que corrigir isso, eu tenho que deixar ativo, né, current ou layer. Na aula anterior eu falei, nessa aula que está gravada, que vocês vão assistir, desse comando make current. Então, ao invés de eu ficar localizando aqui na lista de layers, o layer que eu quero deixar ativo, simplesmente eu clico em Make Current e clico no item ou numa parte do desenho. Então, eu vou clicar na moldura da viewport e ele deixa ativo lá o layer viewport. Ó. Tá vendo? Demora um pouquinho para fazer essa transição ali, mas ele deixou ativo o layer que eu quero. Então, MV, vou criar um outro layer aqui embaixo, ó, de qualquer tamanho. Vou clicar 2 vezes para entrar dentro do model dele, né? Tá vendo? Ó, paper, clico 2 vezes, model, certo? E vou centralizar aqui a implantação. E vou colocar na escala 1 para 200, né? Então eu venho aqui, lembra que eu queria 1 para 200? Então eu venho aqui e coloco na escala 1 para 200, olha lá, reduz. Então eu vou posicionar aqui embaixo. Posso posicionar bem no cantinho aqui da viewport. Tá vendo que uma outra parte do desenho está aparecendo ali? Não tem problema. Clica 2 vezes fora para fixar. Tá? Se quiser fixar o cadeadozinho depois que você terminar de digitar, pode fixar. Clica 2 vezes fora da viewport, dentro do ambiente, do espaço que não tenha viewport, né? Aí ele ativa o paper. E eu posso usar o stretch para reduzir aqui, ó. Diminuir. Nesse caso, eu vou desligar o Word para ele descer tanto na vertical quanto horizontal aqui, ó. F8, aí eu consigo editar as duas proporções do stretch ali, ó.
tanto na vertical quanto horizontal, tá certo? A viewport, você pode copiar, tá? Você pode tirar uma cópia, ó. Você, ó, entra e seleciona a viewport, tira a cópia, quantas cópias você quiser. Você não está reproduzindo o teu desenho, não, tá? Olha lá, no model continua o desenhozinho da implantação única. Você está reproduzindo a visualização sobre... E quando você deleta a viewport, não interfere em nada do teu desenho lá, tá certo? Você pode tirar quantas cópias você quiser. Se quiser fazer uma outra viewport em outra escala, pode. Você tira a cópia. Tudo bem? E você observa o seguinte, que olha o tamanho do símbolo do título, olha o tamanho do símbolo do título. Tá vendo que tá do mesmo tamanho? Né? Olha o tamanho da cota aqui, olha o tamanho da cota lá. Se bem que essa cota aqui, eu não sei se ela estava 1 para 200, não. Eu acho que não. Ela estava 1 para 125, eu acho. Deixa eu verificar aqui, ó. Aqui tá 1 para... Deixa eu ver aqui, annotate, ele me mostra... tá 1 para 100, tá? Lá no nosso desenho, deixa eu checar isso aqui. Eu tinha cotado já na escala 1 para 100 também, tá? Vocês vão ter que mudar isso. Tá? Eu gosto de deixar essa dificuldade aqui para vocês aprenderem, porque quando você pega um desenho pronto de outra pessoa, você tem que aprender a manipular isso aí, tá? Mas o professor está falando ali que quando eu for usar o Revit, eu não vou usar mais o AutoCAD. Não, você pode deixar de usar o AutoCAD sim, mas não necessariamente vai deixar de usar o AutoCAD, tá? Em muitas empresas que você vai estagiar, vai trabalhar, ainda usa o AutoCAD, né? E nem sempre todo mundo já se adaptou. Então, o que eu faço? Quando eu verifico que as cotas foram criadas em outra escala, né? O que eu faço? Eu vou selecionar as cotas. Tá? Eu venho aqui, seleciono as cotas, né? Eu posso ir dessa maneira que eu usar o filtro também. Eu falei sobre isso numa outra aula. Posso selecionar aqui. Ó, selecionei todas as cotas, tá? E vou mudar para o estilo aqui, 1 para 200. Cadê 1 para 200? Tem, para 200. Ó, aumentou, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reposicionar algumas linhas de cota. Tá vendo que ficou lá em cima? Então, não pode. Tem que reposicionar aqui, ó. Aqui. Aí. Posicionei e verifico se não tem nada sobrepondo aqui, ó. Aqui ficou sobrepondo a linha da margem do terreno, lá, da parte frontal do terreno. Dei um stretch aqui, né? Aqui também ficou em cima, vou corrigir. Eu quero que vocês façam isso no desenho de vocês, para vocês aprenderem e dominarem isso daí, tá certo? Geralmente, quando acontece isso, olha o tamanho do texto aqui, o tamanho do texto aqui. Eu imprimo esse pedacinho aqui, nem que seja no A4, para verificar se isso aqui está legível. Se tiver legível, tranquilo, pode deixar. Se não tiver, você vai ter que aumentar aqui, tá? Pode usar o comando Scale. Aí eu vou fazer só como exemplo, tá? Não há necessidade de vocês fazerem. Pode deixar assim mesmo. Então, SC, entra e seleciono aqui. Eu quero aumentar, por exemplo, 50% do tamanho que está aqui, tá? Então eu vou colocar 150, tá? 1.5, 1.5. Enter, olha lá, ele aumentou. E aí eu movo, né? Reposiciono, tá? Eu teria que fazer com todos os textos ali, ó, tá? Eu teria que fazer isso com todos. Aí eu verifico que é o tamanho da fonte, tá mais ou menos o tamanho da cota. Então eu tenho certeza que vai ficar legível, tá? Vou dar Ctrl Z, não há necessidade de vocês fazerem isso. A não ser num projeto real, um projeto que vocês tenham fazendo estágio, aí seria importante vocês verificarem o tamanho de leitura, tá? Não adianta nada que nem você compra um produto, na embalagem vem toda a instrução de utilizar, e você vai ler e não consegue ler. O que adianta, então? Né? Acontece muito isso. No Brasil não tem uma padronização, uma norma que diga que você tem que ler todos os itens que tem numa embalagem ou numa bula de remédio, alguma coisa assim, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ampliar, dar um jeito. Em projeto, a gente não pode fazer isso, tá? Em projeto, você não tem essa opção de, se o construtor não conseguir ler, não tem problema. Não, tem problema sim, né? Todo mundo tem que conseguir ler. Se você está no ambiente CAD, você dá zoom e lê qualquer coisa, mas na hora de imprimir, não tem como dar zoom. Então, lembre disso. Bom, muito bem. Então, aqui na prancha, ó, coloquei na escala certinha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Essas declarações aqui é uma exigência da prefeitura, tá? Então, eu não posso deixar ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mover, digitar M, Enter,
e vou mover para cá. Não importa onde você coloca no desenho, tá? Eu posso colocar um pouquinho aqui para o lado? Posso, tá? Ó, movi aqui para o lado para não atrapalhar o desenho. Pode puxar para cá uma parte, tipo assim, ó. Posso pegar essa parte aí. Item 2 e 3. Ah, não, eles são juntos. Eu vou pegar essa parte vermelha aqui, puxar para cá. Até posso, tá? Olha lá, né? Vou puxar um pouquinho mais para baixo, né? Posso, né? O que importa é que esteja na prancha, tá? Se você simplesmente apagar essa parte aqui da declaração, o seu projeto vai voltar. Chegou lá na triagem, a pessoa da triagem vai dar uma checada, não tem a declaração, devolve o projeto aqui, e coloca lá uma exigência, né, de você corrigir as declarações. Tudo bem? Então, agora sim, a gente verifica, ó, olha a diferença de tamanho de texto da cota aqui e a diferença de tamanho de texto da cota ali. Olha a diferença, aqui está 4 vezes maior do que 1 para 50, porque 1 para 200. Então, aqui na prancha, não. Se você verificar aqui, vai ficar no mesmo tamanho. Por isso que proporcionalmente é maior lá. Justamente para isso, para que fique no mesmo tamanho, né, obedecendo o mesmo tamanho, tanto no model quanto no paper, tá? Na hora de imprimir fica tudo legível, tá certo? Aí para finalizar, não pode esquecer desse detalhe aqui, ó. Você vai simplesmente pegar aqui, ó, e colocar os itens da prancha ali. Essa orientação de número vai depender muito de quem estiver te exigindo isso, tá? A NBR pede que você coloque a numeração. Se eu começar enumerando pela planta baixa, depois os outros itens, pode ser, né? Mas eu já vi alguns professores falando, ah, não, eu quero que coloque a numeração de cima para baixo. Então começa 1, 2, 3, 4, 5, né? Então você que vai definir e quem... Então se a pessoa falar, ah, é nesse sentido aí, então você faz o quê? Ó? Clica 2 vezes nessa viewport, né? Pode dar zoom? Não, não pode, porque eu não bloqueei lá, ó. Tá? Se eu der zoom, tiro da escala. Então eu bloqueio, tá? Bloqueio. Aí eu posso dar zoom e editar aqui. Esse aqui vai ser o número 1, esse aqui vai ser o corte, vai ser o item 2, tá? Clica 2 vezes, clica fora para você sair da edição. Clica 2 vezes, clica 2 vezes. Tem que pegar bem em cima do texto. Olha lá, cliquei 2 vezes, 3, né? Aí tem 1, 2, 3, 4. Clica nessa outra viewport. 5. Né? Clico 2 vezes fora, ó. Eu bloqueei, então eu posso dar zoom à vontade, tá? Toma cuidado. Antigamente não tinha esse cadeadozinho ali e a gente ficava tirando da escala toda hora. Né? O legal do Revit é que não tem isso. Você dá zoom à vontade o tempo todo e ele não tira da escala. Se você fixou a escala 1 para 50, ele vai ficar sempre 1 para 50. Não tem possibilidade dele tirar, a não ser que você peça que ele mude a escala. Tá certo? Então, geralmente eu tento alinhar, né? Aqui os itens também eu tento alinhar. Então eu posso com o comando line, ó, criar uma linha horizontal aqui. Vou ligar o F8, né? E vou mover essa viewport um pouquinho para cima. M Enter, ó. Vou clicar no endpoint dessa linhazinha do título e clicar naquela linha que eu acabei de criar como orientação. Tá vendo? Deleta essa linha de orientação. Então dessa maneira eu crio a orientação, cria o alinhamento certinho entre as duas viewports lá. Tá certo? Compreenderam? Alguma dúvida até aí? Prof, quando eu coloco para imprimir, se mesmo que tiver conectado uma impressora, vai aparecer aquela aba, né, para mim fazer as edições. Isso. Igual a sua, né? Ctrl P, ou se você entrar por aqui por cima, ó, tá? Plot. Tá vendo a impressorinha lá? Né? Ou por aqui, tá? Clica no Azinho lá, que é o menu do aplicativo, e vem aqui em Print, tá? Ou Ctrl P, tá? Eu uso o atalho Ctrl P. Ele entra aqui, certo? Na aba plotagem. Tá. A única aí eu vou fazer só as edições, né? Igual está aí. Isso, você vai configurar a impressora, vai configurar o papel e a escala. Verifica sempre a escala aqui, porque eu falo isso pelo seguinte, sempre o AutoCAD vai estar configurado de uma unidade para 1 milímetro, tá?
Mas, se você pegou o desenho de outra pessoa, de repente a pessoa mudou. Ela colocou a Scale to Fit. Aqui, ó, Scale to Fit. Aqui não tem, não aparece. Tem que estar dentro da viewport, tá? Scale to Fit. E aí ele vai fazer o quê? Assim, você coloca Custom e Scale to Fit, tá? Aliás, Layout, Window. Aí ele libera aqui. Window. Você abre uma janela. E aí você aparece os Fit to Paper lá, não é Scale to Fit. Fit to Paper, tá? Quer dizer, ele vai reescalar a janela que eu peguei para o tamanho. Então, a pessoa tira da escala, tá vendo? Ó, que ele saiu da escala. Eu vou cancelar, não é para fazer isso não, tá? Então, eu vou lá, Ctrl P de novo. É só para dar um exemplo que ele pode tirar da escala aqui. A escala sempre vai estar 1 para 1, certo? Se o teu papel está em milímetros, a sua unidade vai ter que ser 1 para 1, tá? Uma unidade para 1 milímetro, tá? Entendeu? Mais alguma dúvida? É para entregar nesse formato para o senhor, né? Nessa prancha. Nessa prancha, isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês o arquivo, né? Mas pode baixar lá pelo site da Profinidade Amador mesmo, tá? Já compartilhei lá no Whats, eu compartilhei com vocês aqui, ó. Aqui tá o link olha lá, o link para a Semador, tá? Então você entra lá no site da Semador, baixa esse arquivo lá. Cadê o Semador? Deixa eu abrir de novo aqui. Ó, entra aqui na Semador, você vai em Downloads, Arquivos, Modelo Prancha e vai usar esse arquivo aqui, tá? Monta a prancha ali dentro. Quer dizer, Ctrl C, Ctrl V. É exatamente como eu mostrei aqui. Tá tudo gravadinho lá. Tá certo? Bom, aí o próximo passo seria o seguinte. Vamos configurar a tabela de penas, tá? Porque assim, o AutoCAD, ele dá liberdade para a gente usar aquelas cores, essas cores aqui, ó, do jeito que a gente quiser, tá? Do jeito que você quiser. Se você quiser pegar a vermelha e imprimir em 006, na cor amarela, na cor verde, ele dá a liberdade de você pegar qualquer cor e imprimir na cor que você quiser. Só que a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ter uma padronização, tá certo? Então, aconteceu mais ou menos assim. Eu trabalhava numa empresa de engenharia, a gente trabalhava com projetos rodoviários, que eram 300 pranchas num único projeto. E aí, cada desenhista, a gente tinha ali 5 desenhistas, cada um fazia do jeito que queria. Ele achava mais bonitinho uma cor amarela, o outro achava mais bonitinho uma cor verde, alinhamento predial, eixo da rodovia, os bordos, os offsets, os itens todos do projeto, cada um usava do jeito que queria. Na hora de imprimir, não podia. Cada linha tinha que ter uma cor específica, tinha que ter uma espessura específica. E aí, na hora de imprimir, virava bagunça. E como eu era mais experiente em AutoCAD na empresa, eu que ficava responsável pela parte de gerenciamento de impressão. E aí, o primeiro projeto foi uma confusão terrível, porque eu não tinha noção de que cada um estava fazendo totalmente diferente. Eu já tinha entrado assim também, meio que de surpresa, e eu tive que pegar projeto por projeto, prancha por prancha, reorganizar, tentar entender o que era cada linha, o que simbolizava. Aí a gente criou uma padronização, né? Aí eu criei uma padronização dizendo que cada linha era um tipo de linha. E foi nessa época que eu criei essa tabela, cadê a tabela? Essa tabelinha de configuração de penas, tá? Essa daqui, ó. Tá lá no material que eu compartilhei com vocês, tem lá. Então, eu disse o seguinte para o AutoCAD, que a cor 1, que é red, ela vai imprimir em black, em preto, na 01, a espessura 01. Então, ela vai sair esse no papel. A cor 2, na black 02. A cor 3, black 03, 4, né? E assim por diante, todas esse conjunto aqui. Da 11 a 19, eu vou imprimir em vermelho, a cor vermelha, na espessura correspondente ao número. Então, a 11, a 21, a 31, a 41, sempre vai imprimir em 01. A 12, 22 e assim por diante vão imprimir, né? Então, se você for usar várias cores, você pode usar essa tabela aqui. Normalmente, no projeto arquitetônico, a gente trabalha só com essas cores aqui mesmo, tá?
tá? Não há necessidade de usar muitas cores, não. Mas se for usar, você pode usar de acordo com o que eu coloquei aqui na tabela, tá? Não é obrigatório isso, tá? Para o nosso projeto aqui, eu estou adotando isso. O ideal é que você, se você for ter um escritório daqui a alguns anos, com vários estagiários, então você vai ter que ter uma tabela, vai ter que ter uma padronização do seu escritório. Se cada um fizer de um jeito, vira muita confusão, tá? Não pode. Já tive situações assim que eu vi empresas que iam imprimir um projeto para entregar numa licitação, uma concorrência de projeto, que estava tudo bagunçado. Eles tinham pego 4, 5 desenhistas lá e cada um fez do jeito que quis, né? E depois, na hora de imprimir, tinha que organizar. Então pode gerar problemas grandes quando você tem projeto grande e muitos desenhistas. Quando você tem muita gente, você tem que padronizar. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai combinar isso aqui com o AutoCAD, porque o AutoCAD dá a liberdade para você imprimir do jeito que você quiser e a gente não pode imprimir de qualquer jeito. Então eu vou entrar lá no comando de impressão, tá? Clico lá em plot ou digito Ctrl P, né? Ctrl P, eu prefiro mais o teclado, Ctrl P. E é o seguinte, quando você instala o AutoCAD, essa aba lateral não aparece. Tá vendo? Tem uma setinha aqui. Se você clicar, você expande ou você encurta ela. É uma bobeira, né? Não sei para que isso. Só para confundir quem não conhece o AutoCAD, tá? Então você tem que expandir essa abinha para aparecer isso aqui, ó, Plot Style Table, ou Pen Assignments, tá? Que seria o quê? Configuração, a tabela de configuração de impressão, de estilo de impressão, ou, né, configuração de penas, tá? Espessura de linhas. Então eu vou dizer o seguinte aqui para ele. Tá vendo que tá None? None significa o quê? Que ele vai imprimir exatamente, você dá um preview aqui, ó, ele vai imprimir exatamente colorido como tá lá no model, né? Tá? Então não pode. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela de penas para mim, né? Então lá no nosso materialzinho tá lá passo a passo também como faz, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em None, lá embaixo em New. Aqui eu vou dizer para ele Start from Scratch, iniciar partindo do zero. Eu não quero configurar importar nenhum CFG de outro, né? Na verdade, eu nunca usei essas opções, tá? Eu sempre parto desse Start from Scratch. Avançar. Aqui eu coloco lá. Você vai colocar o seu nome, tá? Só o seu nome. O nome aqui não é importante. Você vai colocar um nome que identifique para você entender que é da tua configuração de penas, tá? Eu coloco Silvio, por quê? Se eu prestar serviço para o Banco do Brasil, por exemplo, eu sei que a tabela de penas dele é totalmente diferente da minha. Então eu crio lá uma tabela de penas Banco do Brasil. Ah, eu tenho um cliente, Águas de Guariroba, Águas Guariroba, né? Então eles usam uma tabela de penas totalmente diferente da minha. Então eu crio, né, um plot style table, eu crio um plot style para cada cliente ou para cada situação diferente, tá? Então você vai criar o plot style com o teu nome, manda avançar. Aqui, se você concluir, ele fecha sem editar. Então eu vou clicar nesse botãozinho plot style table editor, né? Eu vou editar a tabela de penas. Bom, eu vou combinar aqui com o AutoCAD, então que cor que eu vou imprimir cada uma dessas canetas e que espessura também, tá? Line weight. Então, você fala, professor, tá complicado isso aí. Não, vai lá no nosso material. Tá aqui, ó, Plot Styles, tá vendo? Ó? Então, é o que você vê no monitor. A cor que vai ser impressa, então, é o color, né? A cor que você vai imprimir. E Line Weight é a espessura da linha. Tá? Ó, aqui tá bem claro isso. Então, ó, da 1 a 9, eu usava antigamente Black. E cada uma com a sua espessura, né? Só que hoje eu já não faço assim. A 8 e 9 eu uso tom cinza mesmo. Depois eu mostro lá, tá? Eu não uso mais black. Então eu uso da 1 até a 7 black e a 8 e a 9 cinza. Porque a prefeitura pede assim, tá? Então eu uso mais ou menos o padrão da prefeitura, tá? Eu dei curso para os técnicos da prefeitura há uns bons anos, tá? Não me lembro, 2005, 2006, eu acredito. A prefeitura nem aceitava projeto ainda em AutoCAD. A prefeitura aceitava projeto só à mão, né? Impresso em cópias, tá? Plotado, mas em cópias plotadas.
Aí, a partir do momento que eu dei curso, acho que eram 20 arquitetos e engenheiros lá da prefeitura. E apresentei essa tabela e eles adotaram essa tabela. Só que eles usam lá, ao invés de usar da 1 até a 9, como preto, eles usam a cor 70, e eu até tirei daqui a 70, porque eu não uso a 70. Eles usam da 71 a 79, tá? Mas ficam umas cores verdezinhas na tela, eu odeio aquelas cores verdezinhas. Essas cores aqui são mais contrastantes, tá? Então eu prefiro trabalhar com essas cores aqui. A prefeitura não aceita, não dá nenhum tipo de problema, tá? Bom, então eu volto lá e vou configurar assim, ó. Então da 1, eu clico na 1 com Shift, segura o Shift apertado lá no teclado e clica na 7. Então ele pega todas. Eu vou dizer que da 1 a 7 vai ser impresso em black, tá? Aí a 8 e a 9 fica na própria cor delas mesmo. Então um tom de cinza mais escuro e um tom de cinza mais claro. Não precisa mexer na espessura, não há necessidade de mexer na cor. Então agora eu vou mexer em Line Weight, que é a espessura da linha. Eu clico na cor 1, Line Weight 0.1, né? Color 2, Line Weight 0.2. Color 3, Line Weight 0.3. Color 4, Line Weight 0.4. Color 5, 0.5. Color 6, 0.6. Color 7, 0.7. A 8 e a 9 não precisa mexer, tá? Pode deixar assim mesmo. Mas lembra que lá no nosso projeto, as cotas, eu falei que eu gostaria que ficasse em vermelho? Para que na impressão apareça em vermelho, né? Olha como que fica. Então, de longe você enxerga as linhas vermelhas, então fica muito mais fácil de imprimir, ó. Aliás, fica mais fácil a leitura. Quem enxergar ali as linhas vermelhas já entende que é uma linha de cota. Para que fique em vermelho, então a gente configurou lá na tabela, na configuração de cotas, a gente configurou a cor 11. Então aqui a cor 11 eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou selecionar Color 11, vou colocar para imprimir em Red e Line Weight 0.1. Simples assim. Aí você fala, professor, mas eu estou estagiando no lugar lá que o profissional lá, a empresa pede que seja preto. Então, tudo bem, você pode pegar essa Color 11, ao invés de ir lá mudar na tabela, nas configurações de cota, você pode vir aqui e mudar para Black. Simples assim, tá? Que ele vai imprimir, então, as cotas em preto. Tudo bem? Eu dou um Save and Close e concluir. Aí ele dá um OK e termina ali. Você dá um preview. Olha lá, eu vou ver o que é preto, preto. Né? O que é vermelho, vermelho. E o que é verde, verde e assim por diante. Tá vendo? Olha lá. E eu vejo também nesse preview a espessura da linha. É bom que você cheque se você não errou lá o line weight, espessura da linha. Então você já verifica a cor das linhas, tá certo? Você verifica a cor das linhas e também verifica a espessura também, tá vendo? Então fica tudo pretinho, né? Tá certo? Nesse caso aqui ficaram algumas cores verdes, ó, não se preocupa muito com isso não. Se quiser mudar, pode mudar a cor 70 e tal, né? Pode mudar, eu não mudo muito não, deixo assim mesmo. Tá certo? Aqui uma curiosidade é o seguinte, esse CTB, que esse arquivo CTB.ctb, ele é um arquivo de configuração de cotas, tá? E a configuração de espessura de linha, de penas, é aquela configuração que a gente fez, ó, se eu clicar aqui no Edit, eu entro de novo na configuração de penas, tá certo? E essa configuração aqui, ela fica nesse computador, ela não vai junto com o arquivo. Se eu salvar o arquivo aqui para mim e mandar para você aí no teu computador, não vai ter não leva junto essa configuração de penas. Tá? Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu clico aqui no editar, Save As. Aí eu pego lá esse aula Silvio, tá vendo? Ó? Ele fica um arquivo salvo nessa pasta aqui. Ó. Eu dou um Ctrl C e mando no e-mail da pessoa. Tá? Copio para uma pasta e mando para a pessoa. E a pessoa lá no computador dela vai colar no mesmo lugar.
tá certo? Como que a pessoa faz? Ah, alguém mandou um CTB. A prefeitura, vou usar esse exemplo aqui, ó. A prefeitura mandou aqui um arquivo, aqui, ó, CTB, que é, ó, colorido PMCG, tá vendo? Eu pego esse arquivo aqui e mando para lá. De que maneira? Ó? Eu venho aqui lá na minha configuração de penas, clico aqui e vou lá em Save As. Só para ele abrir essa pasta, tá? Aí eu venho lá no arquivo zip, clico, seguro o clicado e arrasto, vou lá no meu AutoCAD onde está aberto a impressão e solto aqui dentro, ó. Olha lá, ele descompacta e joga lá naquela pasta. Então, da próxima vez que eu for, usar aqui, ó, ele vai estar aqui, aquele colorido do PMCG vai estar aqui, ó, tá? Então você pode dar um Ctrl+C e Ctrl+V na pasta dessa maneira assim, porque realmente eu concordo que é um lugar meio que oculto, né? Ó, tá vendo? É meio difícil você achar ali, tá? Ó, é um endereço meio que, ó, C users, o usuário, application data, roaming, Autodesk, né? É um lugar meio oculto. Então a dica é essa, ó. Clica no Save As só para ele abrir a pasta para você. Aí você pega o seu arquivo e cola lá dentro. Entenderam? Dessa maneira fica fácil você colar os seus arquivos CTBs, tá? Gerenciar os arquivos CTB. Tá certo? Então eu dou um preview agora. Olha lá. Fica a prancha montadinha ali bonitinho. Se eu der um OK, ele vai perguntar onde que é para salvar o arquivo PDF. Ó. Se você falar, não quero salvar o arquivo PDF aqui. Você clica aqui, ó, Apply to Layout. Quando você clica no botão Apply to Layout, ele memoriza tudo isso que você fez aqui, ó. Tá? Aí pode dar um cancelar. Ele não gera o arquivo PDF. Tá? Aí você volta, edita, corrige, faz o que você quiser. Aí você dá um Ctrl+C de novo, volta na impressão e clica lá no OK. E ele vai gerar o PDF. Aí eu vou localizar. Deixa eu localizar aqui. Aqui acho que tem a nossa pasta da aula. Deixa eu lembrar onde que eu estou salvando esse computador aqui. Deixa eu lembrar. Aliás, tem que cancelar aqui. Sim. Essa pasta aqui está na área de trabalho mesmo. Então eu entro lá na minha pasta das aulas, AutoCAD, a aula que nós estamos fazendo e mando salvar. Aí ele gera um arquivo PDF aqui. É isso que vocês vão me mandar, ó. Esse arquivo aqui. Certo? Ó. Simples assim. Configura, coloca a planta baixa, coloca a implantação, coloca a fachada frontal, corte A, corte B, modifica ali a posição da legenda. Não precisa preencher carimbo, né? Porque isso daí vai depender do projeto e a gente não está fazendo um projeto real. Não há necessidade de preencher o carimbo ali não, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade, pode falar que a gente acrescenta mais alguma informação, tá certo? Só por curiosidade, se eu quisesse, então, criar uma... Não preciso fazer essa outra prancha, tá? Essa prancha aqui é o que eu quero que vocês me mandem, PDF. Eu vou criar no Layout 2, eu vou renomear o Layout 2, ou clico 2 vezes lá também, como eu tinha feito antes. Coloco lá a prancha A2. Porque alguns alunos me perguntam, professor, mas quando eu for mandar sua implantação para a prefeitura, como que eu faço? Você vem aqui, na 2, ó, botão direito. Vou fazer rapidinho só para ficar gravado aqui, mas vocês podem assistir a aula com mais calma depois. Eu vou lá então em Page Setup Manager, eu vou modificar, vou colocar aqui como DWG to PDF, né, igual eu fiz antes, ó, DWG to PDF. O formato aqui vai ser o ISO Full Bleed A2, 594.420, dá um OK, né, close, vou apagar esse layout, essa viewport. E vou lá no modelo da prefeitura, uniresidencial, né? Tá vendo? Uniresidencial A2, tá? Eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl+C. Dessa vez eu peguei um pouquinho aqui para não pegar tudo ali, dar um Ctrl+C. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Vem aqui na minha prancha, Ctrl+V. Vou colar, ó, observando que fique dentro, a lateral esquerda e inferior também. Deleto essas orientações aqui.
deleta aqui, deleta aqui, deleta aqui. Pronto, ficou só uma prancha aqui. Aí eu vou criar lá, tá no Layer Reports, deixa eu ver aqui, ó. Ele coloca, quando você dá um Ctrl V, ele não cola no layer que está ativo não, tá? Ele vai colar no layer certinho que a pessoa criou lá. E aí eu vou dar um MV, criar viewport, na escala, 1:200. Ó, vou clicar 2 vezes, vou centralizar a implantação e vou colocar na escala 1:200 aqui. Fica bem pequenininho, tá? Geralmente nessas frentes a gente coloca 1:100, 1:125, tá? Ó. 1:100. É muito... acho que cabe. Se eu der uma caprichada aqui, acho que cabe. Tem que melhorar lá no modo, tá? Então eu teria que vir aqui no modo. Só que é o seguinte, eu não vou colocar esse aqui, porque esse aqui já está numa prancha de 1:200. Eu vou dar um copy, vou copiar daqui para o lado, ó. E essa daqui eu vou colocar 1:100, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou pegar todas as cotas, como eu tinha feito antes, ó, tá? Pegar todas as cotas aqui. Vou mudar o estilo, tá? Não é o ideal. Pode até deixar assim, mas fica errado. Não gosto. Eu venho aqui em Annotate, mudo de novo, agora 1:100. Tinha colocado 1:200. Olha lá, 1:100. Tá? Olha, ele fica um pouquinho menorzinho. Tá. Aí eu percebi que ele ficou um pouquinho alto aqui. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Vou mudar um pouquinho aqui. Aí. Vou lá para a prancha 2 de novo. Olha lá. Só que aqui é o que está 1:200, tá? Vou clicar 2 vezes e vou dar um pan para o lado, ó. Para achar que mudei 1:100. Agora cabe aqui, né, ó. Tá vendo? Aquele símbolo lá, ele tá 1:200, também teria que corrigir, tá? Tô tentando fazer bem certinho para vocês entenderem quando vocês forem no estágio ou trabalho, fazer certinho. Vou dar um scale, tá? Esse símbolo aqui, eu tinha ajustado ele para 1:200. 1:100 não é metade de 1:200, então eu vou colocar 0,5, ó. Eu vou clicar aqui no comecinho dele e vou digitar lá 0,5, que ele vai ficar com metade do tamanho, tá? 1 é o tamanho real, metade é 0,5, né? Então, 0,5, olha lá. Ele fica menorzinho. Se eu voltar lá, então, para a prancha 2, olha lá, ficou certinho. Tá, ó. Entendeu? Então, dessa maneira, ó, montei uma outra prancha, ó, montei a prancha 1 completa, montei a prancha 2 com só a implantação. É assim que a gente manda para a prefeitura para projeto de aprovação no Aprove Fácil, tá? No Habite, no Habite Legal também, no Alvará Imediato também, né? Só no modo convencional de aprovação que não entra, não é só a implantação, tá? Bom, mas isso é uma outra situação, é muito mais raro acontecer. Tá? Eu já aprovei o projeto, que era um projeto comercial, de várias salas comerciais, que ficavam numa Z10, que era uma zona de interesse, uma ZEIC, uma zona de interesse cultural, e que a prefeitura pedia que fosse um projeto completo. Então tinha que colocar plantas, todas as plantas, né? Plantas de planta do térreo, do mezanino, do superior, do primeiro pavimento, do segundo pavimento, cortes, fachadas, todas as fachadas, né, que ficavam voltadas para a rua, que era um projeto de esquina, então eu colocava a fachada voltada para a rua Rui Barbosa e para Dom Aquino. Dom Aquino não, Rui Barbosa com a Antônio Maria Coelho. Então, teria que mostrar todas as fachadas como era um projeto de esquina e principalmente por ser numa ZEIC, né, uma zona de interesse cultural. Então, às vezes, quando você vai dar entrada no projeto, a prefeitura vem e te avisa, não pode ser no projeto Aprove Fácil, você vai ter que pedir GDU, né, eles vão te dar um monte de exigências lá, tá? Quando é um projeto residencial normal, nos bairros mais, né, que não tem nenhum tipo de exigência cultural, por ser uma ZEIC, o ambiental, né, às vezes não há necessidade de apresentar o projeto completo, só o projeto, a implantação mesmo. Tudo bem? Muito bem. Aí, para complementar, eu vou salvar esse arquivo assim, né? Eu vou lá salvar como.
Vou verificar se está na minha pasta certinho. Não tá. Eu venho aqui, então, desktop, acho a minha pasta aqui do curso, né, ó, aulas, AutoCAD. Eu já tinha a pasta ali, copiado ali. Vou achar a pasta da aula correspondente e vou salvar aqui. Tá salvo. Aí, o que acontece? Quando eu for começar um novo projeto, o que eu faço? Né? Lá no Revit, o que a gente usa? Né? O que a gente aprendeu a usar? Um arquivo template. O que seria um arquivo template? O arquivo template é um arquivo base, um arquivo que você tem em branco, mas que já tenha pré-configurações, tá? Então eu posso salvar esse arquivo aqui como um arquivo template para mim, tá? Um arquivo em branco, um arquivo vazio, tá? Então o que eu faço aqui? Eu vou apagar no projeto. Eu posso até deixar a implantação aqui, mas eu apago o meu projeto de dentro, deixo o resto, porque geralmente é muito parecido o projeto conta, então eu posso deixar isso aqui para aproveitar para um outro projeto, tá? Esse daqui eu também vou apagar. Eu apaguei as cotas básicas, né? Deixei só as cotas básicas ali, tá certo? Venho aqui, apago fachada, né? Ó. Apago fachada. Não vou apagar os itens lá embaixo, tá? Os títulos. E aqui na minha planta baixa, eu posso apagar tudo? Posso apagar tudo. Eu apago aqui assim, seleciono tudo aqui e apago e deixo só o título lá embaixo. Então eu venho aqui, quando eu for lá no layout, você vê que apagou quase tudo, né? Ó, mas ficou montadinho o layout lá e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar como. Tem até como salvar com arquivo template, mas normalmente eu parei de incentivar os meus alunos de usar arquivo template, porque eu percebi que os alunos tinham dificuldade de compreender e acabavam não usando. Então eu coloco assim, arquivo vazio, arquivo em branco, tá? E mando salvar. Beleza. Quando eu for começar um novo projeto, o que eu faço então? Eu venho e fecho isso aqui, né? Fecho lá e tal. Eu tô aqui, eu vou lá e mando, né? Tá vendo que tem arquivo template aqui? Até poderia salvar como arquivo template, mas arquivo template é um outro tipo de formato, DWT e tal. Eu aprendi a não utilizar isso aqui, os templates. Eu simplesmente vou lá na minha pasta e mando abrir o arquivo em branco. E agora eu posso começar um novo projeto. Qual que é a vantagem disso? Que eu já tenho todos os layers. Ó, eu iria deixar ele ler a parede aqui e começar a desenhar ali as minhas paredes lá. Chamo o comando polyline, line, como queira, né? Ó, e vou desenhar o meu novo projeto aqui. Eu já tenho, dessa maneira, eu já tenho nomes aqui, eu já tenho os símbolos que eu utilizo no projeto, já tenho a implantação mais ou menos ali pré-definida, entendeu? Então, as cotas, né? Ó, se eu der um DLI lá, eu vou encontrar aqui as cotas, os estilos de cotas que eu configurei. Eu não tenho que fazer. Durante o curso, eu ensinei para vocês aí a configurar em cota, tamanho de texto e tudo mais, não foi? Ao invés de você fazer isso daí, você pode simplesmente utilizar, né? Inclusive até poderia utilizar os textos dos ambientes também, tá? Tira uma cópia para o lado ali. Só como exemplo aqui, ó, deixa eu abrir de novo a impressão. Eu fechei, porque a gente salvou contra o nome. Então eu viria aqui no Model, né, ó, tá? Então na hora de imprimir, antes de apagar, eu faço o seguinte, ó. Eu copio esse texto para cá também, ó. 1 para 50 tá ali, ó. Eu venho e coloco aqui, né? Tá certo, ó? Copiei para lá. Tem mais alguma coisa? Tem. Lá na aula eu ensinei a colocar os níveis, né? Então você pode aproveitar isso daí. Aí você iria apagar, ó, deleta aqui. Opa. Eu venho aqui, deleto, ó, vem aqui nos cortes, mesma coisa que eu fiz. Deleto, tá? E salvo com apago as implantações e salvo com aquele nome lá. Tá certo? No carimbo já vai ter o nome certo, tudo certinho. Então, dessa maneira aqui, eu consigo criar um arquivo vazio,
né? Por que acontecia? Eu percebia que os meus alunos, eu perguntava, como é que você começa um projeto novo? Eles falavam, eu vou lá, pego um projeto de um cliente, um projeto que eu já tenha feito para um cliente, apago e começo de novo. Então a pessoa não gerava esse arquivo em branco. Toda vez que ela fosse começar um projeto novo, ela tinha que abrir um projeto existente, apagar toda, preparar o desenho ali para começar a desenhar certinho. Então, dessa técnica que eu estou ensinando vocês a usarem esse arquivo em branco, todo projeto você já começa assim, tá? Então, a partir de um arquivo pré-configurado. E com isso você ganha tempo, em vez de ficar pagando um por um, item por item, tá certo? Entenderam? E aí, eu sei que essa aula aí é meio complicadinha mesmo, né? Ao meus longos anos aí de curso de AutoCAD, eu sempre percebi que os alunos tinham dificuldade. Mas por isso eu aprendi a mastigar bem, a entregar um ensino, um treinamento de qualidade que você entenda bem essas questões de ambiente, layout, tudo certinho, tá? Então, quando vocês forem praticar, é só seguir o que a gente fez passo a passo aqui na aula, que vocês não têm dificuldade, né? Eu não deixei nada assim de explicar, deixei tudo certinho, não deixei nada oculto, né? Porque às vezes você vai fazer um treinamento e o instrutor fala, ó, fiz tal coisa, mas ele não ensina como fez. Eu tentei, eu acho que eu tentei e consegui mostrar tudo que você precisa saber sobre impressão, tá? Lógico, existem muitas possibilidades, né? O AutoCAD é um programa bastante amplo, existem várias situações, né? Eu já trabalhei em situação assim que eu tinha no mesmo desenho, no mesmo corte, eu tinha duas escalas. Tinha uma escala horizontal e uma escala vertical diferente. Então é uma técnica totalmente diferente de desenho, né? Lógico que na arquitetura você não vai encontrar essa situação que eu estou falando. Era um projeto rodoviário que a gente tinha essa situação, um corte. Você tinha 1 para 400 na horizontal, 1 para 4.000 na horizontal e 1 para 400 na vertical, né? Para que o desenho fique mais detalhado que a vertical. Tá bom? Muito bem. Eu acho que dá para encerrarmos nossa aula de hoje, tá? Se tiver alguma dúvida, estou aberto aí. Fico à disposição. Agradeço a presença de todos, tá? Na próxima semana, então, eu vou estar disponível para vocês neste horário da nossa aula para nossa tira dúvidas. Tá certo? Professor. Pode falar. Tá. Pode falar. Então, na próxima aula, a gente vai fazer, né, essa prova e o senhor vai orientar a gente, né? Vai ter um acompanhamento na próxima aula, seria isso? Não. Vocês vão fazer extra sala, senão não dá tempo. Em 2 horas, imagina, se a gente tiver 30 alunos aí, 30 colegas aí, cada um tirando dúvida, a gente em 2 horas não consegue fazer. Vocês vão assistir a minha aula, por isso que a gente dá aula e dá aula gravadinha para vocês assistirem extra aula e refazer extra aula. Quando chegar na próxima aula, é só para tirar dúvidas, entendeu? Não é para a gente refazer tudo, porque não dá tempo, entendeu? Se fosse presencial, lá no laboratório, todo mundo estivesse junto, beleza. Eu já fiz isso várias vezes, já tive turma assim, de 60 alunos, sem problema nenhum, a gente consegue. Agora, online é muito confuso, é muito complicado, não dá. Infelizmente não dá. Vocês vão fazer essa aulinha, repetir a aula anterior e essa aula, tá? A partir desse desenho que eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, né? Eu vou colocar no Ava também, para quem tenha acesso só pelo Ava. E aí façam seguindo a aula. Depois, na próxima aula, você... professor, eu não consegui colocar na escola esse desenho aqui. Olha, no meu AutoCAD não está aparecendo a barra tal. Aí eu vou tirar as dúvidas e ajudar vocês a fazerem uma coisa ou outra que não deu certo, tá bom? Tá certo, professor. Pode deixar, então. Obrigada, viu? Nada. Professor, a entrega Sim. mesmo vai ser na semana da prova, né? Semana de prova. Isso. Tá. Tá, vocês vão ter essa semana agora para assistir a aula, essas 2 aulas, né? A anterior, essa que eu postei no YouTube, e essa que vai ficar aqui, essa de hoje, ela vai ficar disponível só no Teams, né? Ela não vai lá pro Ava, tá?
E aí vocês vão assistir essas 2 aulas e repetir o que eu fiz e entregar um PDF lá no final, junto com as provas. Tá bom? Tá bom, prof. Prof. Oi. Pode falar, Melissa. Não, já tirou minha dúvida já. Pode falar. Ah, tá. Prof, o senhor vai mandar o arquivo, né? Aí quando eu abrir, ele já vai abrir direto no AutoCAD? Ele vai abrir direto no AutoCAD. Uhum. Eu salvo sempre o meu AutoCAD, eu sempre salvo com a versão 2000. Então qualquer versão que você esteja trabalhando, você abre. Tá? Então eu vou mandar para você. Então é só apertar ali, ele já vai automático. Isso. Aí que eu vou fazer todo esse processo, né? Aham. Isso, aí você vai começar a desenhar. Né? Assista as aulas lá que eu fiz e você vai repetir simplesmente o que eu fiz. Tá? Tá certo. Muito obrigada, prof. Nada. Se eu esquecer de mandar alguma coisa, me avisa aí, que pelo grupo do WhatsApp lá que eu respondo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então tá, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Um bom final de semana, bom restinho de semana, bom final de semana. Bons estudos aí. E até a próxima semana, tá? Semana que vem a gente tá de volta aí para tirar dúvidas e ajudar no que vocês precisarem. Tá bom, prof. Obrigada. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau. Boa semana.